Salve, salve, espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV, nessa tarde fria de Serra Negra, mas o solzinho já apareceu e apaziguou um pouco a temperatura. Hoje ao meu lado aqui, José Franco da Rocha, mais conhecido como Coronel, que vai falar um pouco da banda Lira de Serra Negra, esse patrimônio da nossa cidade aqui. Nos bastidores também, o já famoso Chicão, Carlos Alberto Salomão, a nossa voz da consciência. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, espectadores. Gostaria de dar início a esse nosso bate-papo falando alguma coisa a respeito da Lira, sob o ponto de vista que eu entendo a Lira. Uma corporação musical do porte e com a idade que tem a Lira de Serra Negra é mais do que uma banda de música, ela é uma instituição cultural. Desde os seus primórdios, que vieram do corpo musical de Humberto Primo, que começou a atuar em Serra Negra em 1898, ela viveu sempre em simbiose com a vida religiosa, com a vida social, com a vida esportiva, com a vida política de Serra Negra. De tal sorte que é impossível hoje imaginarmos a banda como um ente à parte da comunidade serranegrense. Ela se mistura com a história da cidade. É uma mistura tão grande que faz dela uma das instituições culturais da cidade. Por outro lado, a música, desde os primórdios da civilização, constitui uma expressão cultural, uma expressão da cultura de um povo. Não importa aqui que tipo de música, qual gênero musical, nem do gosto individual de cada um, mas a música representa uma forma de expressão da cultura do povo. Isto posto, nós vamos encontrar a Lira de Serra Negra como herdeira histórica das tradições culturais do corpo musical de Humberto Primo, que foi fundado aqui em Serra Negra pela colônia italiana em 1898. O corpo musical realizou o primeiro concerto público no dia 15 de novembro de 1898, ligado naturalmente à colônia italiana de Serra Negra, na época bastante numerosa, devido à imigração e após a libertação dos escravos, que houve a necessidade dessa imigração grande de levas de imigrantes italianos. E aqui nós tivemos a felicidade. Os primeiros maestros que para cá vieram não eram maestros de bandinhas na Itália, como a gente costuma dizer, bandinhas. Os De Benedictis que para cá vieram e constituíram uma escola de música aqui em Serra Negra, um deles era membro da Real Academia Santa Cecília de Roma. Real porque Roma, a Itália na época era um regime de realeza. Então a Academia Real Academia Santa Cecília de Roma, o que não era pouca coisa. Então ele trouxe para cá uma bagagem daquilo que era mais atualizado em termos de pedagogia musical e em termos de repertório musical para as bandas de música. E aqui em Serra Negra ele plantou raízes muito profundas. Ele encontrou aqui pessoas e famílias inteiras até, que amantes da música que eram, se tornaram seus discípulos e mantiveram essa árvore de troncos muito fortes até os dias de hoje. Eles encontraram aqui a família Perondini, que nos deu vários maestros, dezenas de músicos, os Lamari, que nos deram maestros e músicos, compositores, os Matede, enfim, várias famílias que mantiveram essa tradição, os Lully, que mantiveram a tradição do repertório e da pedagogia musical que eles trouxeram da Itália, que era a última palavra em termos de ensino e de aprendizagem musical. Isto posto, a gente pode dizer que Serra Negra teve a felicidade de ter no seu nascedouro musical gente de categoria muito elevada, conhecedores profundos de harmonia, de contraponto, e que para cá trouxeram um repertório que na época eram excertos, trechos das mais famosas óperas
tocadas e cantadas e levadas nos teatros, tanto do Brasil como da Europa. E essa é uma felicidade muito rara, porque muitas cidades tiveram maestros de pequeno conhecimento musical, pequena desenvoltura, e Serra Negra teve a sorte de ter maestros de bagagem, de grande bagagem. E encontrar também essas famílias, como disse, que mantiveram essa tradição por todos os anos. Eu costumo dizer que Serra Negra aqui é um celeiro de grandes músicos, através da banda Lira, através das outras bandas populares da cidade. Eu, como músico, eu acho isso também. Sem dúvida. Você concorda com isso, Coronel? Sem dúvida. Serra Negra é um celeiro enorme de músicos e compositores. Em minhas pesquisas, eu tenho feito uma pesquisa no acervo musical da Lira de Serra Negra, constituímos para isso um centro de documentação musical, reunimos todas as partituras, todos os documentos musicais da cidade nesse centro, e a partir daí constituímos 3 grandes coleções. Nós temos 3 grandes coleções no acervo. Uma coleção que é a coleção que nós denominamos, isso daí a própria diretoria em reunião definiu esses nomes. A primeira coleção é a coleção De Benedictis, que justamente homenageia esses maestros italianos, o Giuseppe De Benedictis, o seu irmão Vincenzo De Benedictis, e os filhos Alberto De Benedictis e Lívio De Benedictis. Todos eles foram maestros e professores de músicas aqui em Serra Negra até quase o final da década de 20. A partir daí assumiram os Perondini. Astolfo Perondini foi maestro até praticamente o início da guerra, Segunda Grande Guerra Mundial. 1942. Quando ele começa a se afastar, porque o corpo musical italiano Umberto Primo sofreu uma intervenção policial. Exatamente. Por ser uma entidade estrangeira, considerada estrangeira. Que era do eixo do Tóquio, Berlim e Roma. Isso fez com que Umberto Primo desaparecesse do noticiário e do dia a dia da cidade. Só que os músicos permaneceram na cidade. Então o jornal, quando publicava uma notícia, falava a nossa tradicional banda, a nossa banda, não podia falar mais a banda Umberto Primo. Então a nossa banda, a nossa tradicional banda. Isso foi até o fim da guerra. No fim da guerra, os próprios músicos e mais um pessoal da comunidade de Serra Negra, os líderes locais, se reuniram e resolveram, por vez, acabar com Umberto Primo, sob o ponto de vista da sua história, e criar uma nova corporação musical. Essa nova corporação teve o estatuto aprovado no dia 11 de junho de 1945, já com o título de Corporação Musical Lira de Serra Negra, mas que todos nós sabemos que é uma continuação histórica e a herdeira da tradição cultural da Umberto Primo, e que se mantém até hoje. A Lira de Serra Negra produziu, e tanto Umberto Primo produziu grande número de compositores, de músicos, alguns inclusive de destaque em outras cidades, no corpo musical da Polícia Militar, em orquestras sinfônicas. E não precisa dizer muito. Tem um músico popular aqui de Serra Negra, que minhas pesquisas revelaram, que tem 156 composições populares. Trata-se de Nelson Antônio Buzo, que tocava clarinete, saxofone e manteve um pequeno grupo musical durante muito tempo, com o seu cunhado Armando Menegatti, com o grupo Então, é um compositor profícuo. Nós temos outros. Cesarino Perondini deixou dezenas de composições. O próprio João Corato deixou dezenas de composições. Benedito Masteri deixou muitas composições. Nós tivemos uma composição aqui, um compositor muito interessante, com peças muito bonitas, especialmente valsas, chamado Nicolino Fatigati. Ficou famoso na época, morreu novo, porque ele era músico e dado à boemia. E a boemia naquela época acarretava a tuberculose, exatamente, que era incurável na época. A gente tem vários exemplos na música brasileira, no próprio Noel Rosa. Muitos morreram tuberculosos. E esse Nicolino Fatigati deixou uma lacuna imensa, porque ele teria condição de reproduzir muito mais ao longo do tempo. E faleceu muito novo.
Então, essa riqueza de Serra Negra, nós estamos procurando, no Centro de Documentação Musical, preservar, não só preservar sob o ponto de vista do nome e da pequena biografia de cada um, não. Nós estamos preservando as partituras musicais. Hoje em dia nós estamos digitalizando todas essas partituras. Nós criamos no Centro de Documentação Musical uma coletânea que nós denominamos Cadernos da Memória Musical de Serra Negra. Nós já publicamos 2 primeiros volumes. O primeiro volume é o catálogo da coleção De Benedictis. O segundo volume é o catálogo de uma segunda coleção que nós denominamos Masini dell'Angelica. Tem esse nome duplo porque ela se deve a 2 pessoas distintas para se constituir e permanecer em Serra Negra. E uma terceira coleção, que nós chamamos coleção Perondini. Então, o primeiro e o segundo volume tratam do acervo da De Benedictis e o segundo da Masini dell'Angelica. O terceiro está em obra ainda, vai trazer o catálogo da coleção De Benedictis, Perondini. A partir do 4º volume, Roger, aí entra um trabalho que eu vou morrer e não vou terminar, vamos dizer assim. Eu sempre digo, eu não tenho a pretensão de acabar esse trabalho, mas eu vou empurrando a pedra. O importante é que o senhor começou, né? Eu tenho 60 compositores levantados aqui em Serra Negra, com partituras, né? Os que compõem e não deixaram escrito, eu não sei, deve ser mais um monte de gente aí. E 478 peças musicais de compositores de Serra Negra. E que eu estou digitalizando todas essas partituras para serem os volumes, número 4, número 5, número 6, número 8, até não sei quanto, desses cadernos da memória musical de Serra Negra. E a ideia é dar prosseguimento a esse trabalho com vontade, com tenacidade. Sei que é um trabalho de longo prazo, um trabalho de difícil realização, mas a gente vai fazendo, devagar vai fazendo. E para isso, a gente tem contado com o apoio de algumas pessoas, de alguns amigos, de gente que nos ajuda nessa digitalização, de gente que nos ajuda reunindo material, porque encontra na gaveta velha, na mala velha de um parente, de uma viúva que era do marido e tal. A gente vai trabalhando nisso. Mas é um trabalho árduo, de longo prazo. Não se tem a pretensão de marcar uma data para terminar, a gente vai trabalhando. Mas é um trabalho apaixonante, principalmente porque o material é muito rico. Não só em quantidade, existem peças de qualidade também, não é só a quantidade, peças de qualidade. Antes de a gente prosseguir, queria passar o telefone para o nosso espectador, se quiser ligar, fazer alguma pergunta, só ligar no 1938421632 ou mandar essa pergunta através de e-mail pelo contato@infinitytv.com.br. Temos também a ferramenta do Twitter, é @infinity_tv. Chicão, Coronel é um acervo histórico aqui, né? Boa tarde, Roger, boa tarde ao Coronel, boa tarde aos nossos web espectadores. Roger, você queria fazer uma entrevista com um músico, né? Já começou, eu acho que uma verdadeira enciclopédia, como você falou aí. Exatamente. O senhor José Roberto, mais conhecido como Coronel, veio aqui e está abrilhantando o nosso canal, Infinity TV, nesse programa Opinião e Debate. Então, a sua primeira entrevista com um músico já começou com chave de ouro. Senhor José Roberto, o senhor não sabe, eu sou sobrinho neto do saudoso, minha avó era Lully, né? Minha avó é a Júlia Lully, irmã do Manfredo, irmã do Orlando Lully, irmã do maestro Fioravante Lully. Então a gente tem um carinho todo especial pela banda, né? O Nilo Lully também é irmão da minha avó. O Nilo Lully atualmente é o presidente de honra. Presidente de honra. Né? Tem o Nene, tem o Manfredo, que também fez parte da corporação. E o meu bisavô também, que fazia parte da corporação, o seu Alberto Lully. Então a gente tem um carinho muito especial pela Banda Lira de Serra Negra. A gente sempre que pode acompanha as apresentações aí na praça. E acho que com mais propriedade o senhor pode falar, né? São poucas as bandas que ainda existem, eu acho que pelo nosso Brasil, nos moldes que é a nossa Banda Lira.
Se sinta à vontade, viu, seu Zé Roberto? Esse canal é nosso, é um espaço democrático. Use e abuse aqui do nosso espaço. Aproveitando, Roger, né, de divulgar o telefone aí, nosso Zinho Broto também, que faz parte aí da banda, né, nas apresentações, também ligou aqui, já mandou um abraço pro Coronel, dizendo que está curtindo bastante o programa. Um bom programa a todos. Isso aí, um abraço, Zinho Broto. Muito obrigado, Zinho. Zinho é nosso companheiro de apresentações. Mestre de cerimônias, né? Então, agora eu gostaria de falar uma coisa sobre o Centro de Documentação. Ele foi criado, ele foi, vamos dizer, mentalizado por nós e oferecido inicialmente à Prefeitura Municipal para ser um apêndice da Biblioteca Hildebrando Siqueira. Acho que não houve um bem entendimento do que se pretendia como ideia e a Prefeitura não aceitou, não agasalhou a ideia da criação do Centro de Documentação Musical em Serra Negra, porque daí teria melhores condições de instalações, até de apoio pessoal, técnico e tal. Então nós acabamos criando na própria corporação. Então o Centro de Documentação Musical é hoje um apêndice da diretoria, em termos de organograma, um apêndice da diretoria executiva da Lira. Mas ele tem uma vida autônoma. Nós temos feito todos os trabalhos de pesquisa, construímos um mausoléu, um pequeno túmulo bem construído lá para os maestros de Beneditos, que não tinham, eles não tinham um túmulo adequado para a importância cultural que eles tiveram para a cidade. Nós fizemos lá o túmulo, houve a participação da população, nós tivemos praticamente 300 contribuintes. Teve contribuinte que deu R$1, mas teve contribuinte que deu R$50, e nós fizemos um pequeno mausoléu lá para eles, com placas indicativas e tudo. Então o Centro de Documentação, afora essa parte material, tem cuidado do acervo, tanto na parte de higienização, como na parte de manutenção física desse material, de arquivo, de catalogação, etc. E, para divulgar as ideias, nós não temos dinheiro, assim, verba, para fazer edições desse material. Então, o que nós fazemos? Nós editamos um número reduzido de volumes, que é para arquivo, para determinadas pessoas que precisam guardá-los, e colocamos na internet o texto completo. Então, para isso, nós mantemos um site, a Lira mantém um site, já desde 2005, que é o Lira Serra Negra, não tem o D, liraserranegra.org.br. É org, porque a Lira não é comercial, é uma organização social. Então é liraserranegra.org.br. Notem que cada vez que os jornais da cidade publicam o concerto da banda, eles colocam, eu faço questão de mencionar lá no título, o site da Lira para as pessoas poderem visitar o site, verificar que esses livros estão lá à disposição de pesquisadores, de curiosos, ou de pessoas que querem saber, às vezes até a história da própria família que está lá, de gente que foi músico, que foi maestro, composições, a indicação, etc. Então fica aqui o alerta e a indicação para que visitem o site da Lira. Eu vou até mostrar aqui no TriCast. Eu estou aqui com o TriCast ligado, Chicão, se quiser liberar aí. A gente já mostra aí. liraserranegra.org.br, é isso aí. Isso, olha lá, já estou no site aqui. Principal histórico, tem bastante documento aqui, que, aliás, foi onde eu fiz a minha pauta. Aí tem memória musical, tem aqui, acervo da Lira, que bem no lado esquerdo. Caderno 1, coleção de Benedictis, coleção Mazini dell'Angelica. Enfim, tem bastante coisa aqui, né? Tem uns artigos publicados no Centro de Documentação também. E é interessante, eu preciso dizer, e acho que eu vou aproveitar a oportunidade, claro. Esse site tem sido visitado com uma frequência grande. A gente parece que não dá importância para a internet, mas eu tenho, a pessoa que administra o site tem o rol estatístico dos visitantes. Eles são visitados por gente do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, de vários países, da Itália principalmente, e de inúmeros estados brasileiros. Tenho recebido correspondência através de e-mail, solicitando partituras do acervo,
e artigos publicados pedindo para ser reproduzidos textos em dissertações e teses de mestrado, de mestrandos e doutorandos de universidades brasileiras. Então, é um trabalho de cultura que leva o nome de Serra Negra para esse mundo afora. Com certeza. E a importância de um site na internet é extraordinária. Eu não tinha essa ideia, eu achava que punha lá, ninguém ia ver isso, quem é que vai se interessar por isso? Democratiza mais, né? Abre um leque enorme. Eu mesmo me assusto quando eu recebo alguma correspondência nesse sentido. Teve um musicólogo importante, com trabalhos publicados e reconhecido nacional e até internacionalmente, que mandou um e-mail para mim dizendo que nunca imaginou que Serra Negra tivesse um trabalho tão extenso e tão profundo de musicologia como está tendo no Centro de Documentação Musical. Isso é me dá muita satisfação e é um orgulho, não para mim pessoalmente, mas para a cidade, que eu procuro sempre representar a cidade e a Lira. Então, a Lira está bem resolvida na parte só. E o senhor faz esse trabalho todo sozinho, seu coronel? Eu tenho feito sozinho. Eu encontro alguma ajuda de alguns colegas da própria banda, mas o trabalho principal eu tenho feito sozinho. Sim. Nós temos uma outra pesquisadora na Lira, que é a Cláudia Felipe da Silva, que já publicou 2 trabalhos também, um especificamente sobre a inclusão dos italianos na sociedade serranegrense, que ela apanhou a família Dalari e a família Lamari, e fez a base desse primeiro trabalho dela. Depois ela fez um trabalho do ensino musical trazido pelos De Benedictis, e que é o trabalho que ela defendeu como dissertação de mestrado na Unicamp. Então, veja, são trabalhos de porte, trabalhos que são feitos em torno desta instituição cultural que é a Lira de Serra Negra. Porque se não fosse uma instituição cultural, não teria sentido essas pesquisas, claro. Ficaria vazio, não teria nada. No tempo, né? Coronel, como o senhor mesmo falou, a banda é uma associação civil, né? Como é que funciona a organização de vocês, a escolha da diretoria, essas coisas? Não, como toda associação, ela obrigatoriamente não pode ter remuneração para a diretoria, e até as limitações de uma associação. Não pode ter finalidade lucrativa, nem comercial, etc. Então, mas a Lira precisa sobreviver de alguma maneira. Então, ela tem, na administração dela, ela tem 3 órgãos. O primeiro deles é a Assembleia Geral, que quando se reúne tem a palavra final sobre qualquer assunto da Lira. É a Assembleia Geral, que deve ser convocada formalmente, está lá no Estatuto como tem que ser feito, quantas pessoas têm que comparecer, que jeito que é o voto, que jeito que não é, etc. Depois o segundo é a Diretoria Executiva, a que toca o dia a dia da banda, a que faz contrato com a Prefeitura para a realização de concertos, que administra compras de material, que administra, enfim, a sede. A sede é um comodato, que é o prédio da Prefeitura, no sede o prédio para as atividades da banda. Enfim, a diretoria executiva é o dia a dia, tem uma tesouraria, tem uma secretaria. Eu sou secretário, no caso, diretor administrativo, que precisa divulgar os concertos, precisa fazer esse trabalho normalmente. E depois tem o Conselho Fiscal, que analisa todas as contas da diretoria e, a cada período, propõe a sua aprovação à Assembleia Geral ou não. Então, esses são os 3 órgãos de administração. Hoje em dia, a diretoria executiva é dirigida pelo músico, trompetista José Geraldo Deschete Vicentini. O diretor artístico é o maestro Roberto Siloto Perondini. Eu sou o diretor administrativo, José Roberto Franco da Rocha. E a diretoria de finanças está a cargo da Ângela Fabre. E depois nós temos outros cargos, tem a diretoria do repertório, que está com a Cláudia Felipe. Então, são poucas pessoas também. Nós somos em 30, a nossa diretoria, ocupando todos os cargos, ocupa quase metade do efetivo da banda. Entendeu?
Tudo em casa. Os músicos fazem parte da diretoria. É o que eu falo, não dá para formar duas chapas para ter concorrência na disputa. Como o senhor mesmo falou, a banda precisa sobreviver, né? Como é que é custeado os instrumentos, a manutenção? Então, a banda, ela propõe anualmente uma série de concertos para a Prefeitura Municipal, para executar ao longo do ano. Essa proposta é analisada pelos órgãos municipais, né, pela Diretoria de Turismo, Diretoria de Cultura, de Educação e Cultura, pela Diretoria de Finanças, orçamentária aí, e depois eles nos dão uma resposta, eles nos contratam. Esse ano, por exemplo, nos contrataram para 17 concertos ao longo do ano. Até o final do ano ainda tem 9, pelo que eu contei, né? E veja bem, nós temos uma remuneração para cada um desses concertos. Entendeu? O famoso cachê, né? Digamos assim, né? Que o nosso músico é amador, na verdade ele não tem um cachê. Ele tem uma pequena ajuda de custo para ele poder lavar a farda, para ele comprar uma palheta, para ele limpar o instrumento, comprar lubrificante, para ele cuidar. E outra, tem a despesa de locomoção. E nós estamos hoje com um problema seríssimo na banda, que o maestro Cláudio Bernardino Marques, que foi maestro da Lira, foi músico da Lira, depois maestro, foi músico da Sinfônica de Campinas, etc. Ele, excelente professor, excelente arranjador e excelente maestro. Mas ele teve problema de saúde, ele prestou concurso para a escola de música lá no como é que chama lá, Franco de Godoy? A escola profissionalizante. A escola profissionalizante, e lá ele manteve os cursos. Mas ele entrou com problema de saúde, teve problema de saúde, está afastado já há algum tempo. Então o que está acontecendo? Nós estamos sem renovação de novos músicos. Ao longo desses últimos anos, 5 músicos dos antigos pararam, ou por falecimento. Nós tivemos o falecimento do Brioto, falecimento do Antônio Matias, pararam de tocar o Nadir, faleceu o Nelson Turco, enfim, isso é natural. É preciso renovar. Essa renovação não está sendo feita, porque a escola está parada. Então esse é um problema seríssimo que a Lira está enfrentando hoje. A falta da renovação da escola. E a renovação só era feita através da escola profissionalizante. Através da escola, que basicamente hoje ninguém tem tempo disponível para ficar dando aula 2, 3 horas, 2, 3 vezes por semana para alguém. Então a gente tem que se valer. Antigamente era o próprio maestro que era o professor, ficava o dia inteiro na sala da banda. Hoje em dia é impossível fazer isso. A pessoa tem que viver, tem que trabalhar. Então o que acontece? Essa falta de renovação está provocando uma sangria no cofre da Lira. Porque nós temos que trazer músicos para suprir. Então a gente tem que ter trazido músicos de amparo, até de pedreira tem vindo músico. E, naturalmente, a gente não paga cachê, mas só a despesa de locomoção desse pessoal, meia dúzia de litros de combustível, coisa parecida, consome um dinheiro que nós não temos, porque o valor do contrato nosso com a Prefeitura é um valor muito pequeno para ter 35 homens num palco. Quer dizer, se fosse para uma dupla sertaneja ou qualquer coisa, seria dinheiro demais. Mas para 35 homens em cima Que é a questão da locomoção, tudo, que nem o senhor falou. Não é fácil, não. Então nós temos problemas sérios para administrar a banda. A gente conta o centavinho no fundo da gaveta, como tesouro. E não tem algum projeto de patrocínio, convênio? Como é que a iniciativa privada poderia ajudar, por exemplo, a corporação? A experiência que o pessoal de Serra Negra tem, e que eu tive também, porque eu já trabalhei com a banda de Lins, com a banda de Guaiçara, e aqui eu já estou desde 99, a iniciativa privada não se interessa por isso. Haveria a possibilidade de se valer da Lei Rouanet, mas a Lei Rouanet trabalha com um clube fechado. E é burocracia. Não, além da burocracia, quem investe na Rouanet são as grandes empresas, Telefônica, Petrobras, não sei aonde e tal. Eles querem gente que tem nome. No teatro, minha mulher é atriz. E ela também não consegue patrocínio, porque a turma quer que esteja o Fagundes no palco, que esteja a Zizi. É uma lei que beneficia poucos mesmo. Então é muito complicado. É por isso que tem essa crítica aí, porque a Bethânia conseguiu não sei quantos milhões, através do blog, para fazer um blog, né? Caetano Veloso conseguiu não sei quanto, porque as empresas têm interesse. E outra coisa,
diminui o imposto a pagar, abate o imposto de renda delas. Então, para elas é vantagem. Aqui eu pergunto, quantas empresas se interessariam a diminuir o imposto de renda? Quantas aqui em Serra Negra? Quantas pagam imposto de renda, que eu nem sei? Então ninguém vai se interessar por isso. É muito complicado. O patrocínio particular é complicado. Mesmo assim, você veja, nós temos um jogo de camisa, aquele cor de vinho, que nos foi fornecido pela Embalice, uma empresa de amparo. Então, mas foi mosca branca, é difícil acontecer isso. É uma pena. De vez em quando, alguém da cidade compra um instrumento, por exemplo, nós já ganhamos um trombone. Eu mesmo já comprei instrumento para a banda, eu pessoalmente. E eu não sou patrocinador, não. É que eu sentia necessidade, na época eu tinha uma pequena disponibilidade, comprei, pô. Entendeu? Eu não quero jogar confete em mim, mas é que na época houve condições. Mesmo porque a gente sabe que tem empresas que podem ajudar, e não é simplesmente ajudar no entretenimento, é ajudar no valor histórico da banda Lira, que tem mais de 100 anos aqui, é muita história para contar. Não, se houvesse um entendimento da corporação musical como uma instituição social, é aquilo, interligada com a vida da cidade, seria diferente, né? É que a turma vê a banda como uma coisa que desce lá no domingo, toca meia dúzia de música e vai embora. Imagina. E não é isso daí. É por isso que a gente insiste com a apresentação, porque não tinha essa apresentação do microfone. Quando cheguei aqui, eu insisti muito. No começo eu apresentava sem microfone. Eu comecei. Depois veio o microfone, minha mulher apresentou durante 1 ano a banda, antes do Zinho Broto. Depois ela teve problema de saúde, parou e tal. E por quê? A gente tem que aproveitar aquele momento que a gente está com o público para dizer, nós estamos aqui, mas nós somos seus amigos, seus irmãos. Claro, nós aqui comemoramos seu aniversário, sua data de casamento, nós estamos aqui para tocar a música que você gosta, nós estamos aqui porque nós somos povo. Como vocês são povo, nós só estamos em locais diferentes. Isto é mostrar ao povo que nós somos uma entidade cultural, nós somos uma expressão cultural deles. Se ele gosta do bolero, nós estamos tocando o bolero que ele gosta. Se ele gosta de um samba, nós estamos tocando o samba que ele gosta. Esta ligação é muito mais importante do que o valor financeiro da coisa. Porque se houver essa reciprocidade, amanhã ou depois, essas pessoas que estão lá no banquinho hoje, elas estarão sentando num cargo, numa mesa de vereador, numa mesa de administrador público, numa mesa de diretor de escola, e vão enxergar a banda, enxergar a música, não só a banda, a música, com outros olhos. Essa é a importância. E essa também é a importância da escola. A escola, às vezes, começa com 100 alunos aprendendo música. Aparece meia dúzia de músicos. Não tem importância. Porque aqueles 94 que não seguiram, eles vão saber o que é a música, o valor da música, a importância e talvez a dificuldade da música. Para todos sempre. E essas pessoas não vão ser ninguém na sociedade, vão ocupar posições que poderão decidir a favor dessas instituições. Porque o músico, hoje em dia, é um abnegado. Se você pensar, o camarada larga a família no sábado, no domingo, 2, 3 vezes por semana para ensaiar. No domingo está lá fazendo a macarronada lá em casa, ele está aqui tocando, chega lá cansado e tal. Não, a vida de músico é uma vida complicada. Então, isso tudo precisa ser entendido, compreendido e valorizado sob o ponto de vista desse patrocínio. Entendeu? Que é esse patrocínio que pode ser também sob forma da pressão para o órgão público nos valorizar mais. Nós estamos com um problema com a nossa sede, nós temos uma promessa, saiu até no jornal, de reforma geral daquele prédio lá, porque está insalubre, está muito ruim no momento. Vamos ver se a gente consegue. O nosso prefeito atual nos prometeu. Eu tenho muito medo dessas promessas de político, mas porque o anterior também nos prometeu. Mas a gente tem que ter esperança de que o prédio é municipal, é central, é uma localização primorosa, porque ele não tem vizinho. A banda pode tocar até meia-noite que não atrapalha ninguém. Né? Não tem nenhum vizinho que vai reclamar, porque, entendeu? É privilegiado, está no centro e não atrapalha ninguém. Então isso é uma felicidade ímpar. E no entanto, está degradado, precisava fazer uma reforma grande. Outra coisa, o centro de documentação é o meu apartamento. Todo o acervo, está tudo em caixas de MDF que eu mandei fabricar,
em estantes, a catalogação, tudo direitinho, mas está na minha casa. Por quê? Se levar para lá, chove lá dentro. E vai estragar tudo. Estraga. O trabalho não feito tem com como, tanto carinho, tanto não, e deteriora. O acervo de papel velho, o papel velho é um problema de manutenção. Exatamente. Precisa ter, não pode ter umidade, não pode ter muito calor, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Hoje em dia as bibliotecas têm ar-condicionado só na temperatura do livro. Entendeu? Está sujeito a bicho, a cupim, a traça, tudo quanto é coisa. Então, ele funciona na minha casa. Eu fico até com medo. Se um dia pegar fogo o prédio da minha casa lá, acabou o acervo de Serra Negra. Então, fica a dica aqui para você que queira ajudar, você empresa privada, órgão público. A gente não está falando simplesmente de uma banda que toca domingo ali na praça, faz uma musiquinha para alegrar. A gente está falando da importância histórica da banda Lira de Serra Negra. Queria até ouvir a opinião do Chicão sobre isso, porque ele é nascido em Serra Negra, ele já conhece a banda Lira, eu acho que há muito mais tempo que eu, né, Chicão? Às vezes a gente pensa no bem comum, né, como o senhor Roberto está dizendo aí, preservar a história, preservar a música, preservar as raízes, né, da nossa Serra Negra. E, como o senhor Roberto falou, né, ele tem medo de promessa de político, e tem que ficar com medo mesmo, viu, senhor Roberto? Que é perigoso. A gente toma muito cuidado para colocar as palavras, sente uma pena, né? Porque poderia ter um apoio melhor, você diz, uma ajuda de custo melhor para a corporação. Como o senhor mesmo falou, né? Não tá lá, o pessoal não está lá para ganhar dinheiro, o pessoal está lá para manter a história. E o Roger, né? Você colocou muito bem. Vale a dica realmente, que o senhor Roberto falou aí, né? O Coronel falou, para as empresas que queiram. Temos aí alguns exemplos, né? De empresas que estão crescendo na cidade, que estão se sobressaindo, estão patrocinando aí diversas, como se diz, eventos filantrópicos. Vale a dica, né? Olha aí, a Corporação Musical Lira de Serra Negra, né, através aí do seu representante hoje, está pedindo para que faça essa ajuda, para que continue esse belíssimo trabalho. Eu acho que um espaço público seria realmente adequado para a banda poder colocar lá os seus instrumentos, guardar a sua história. Como o senhor Roberto falou, até no questão da internet, né, que a Lira agora tem aí o seu site, para poder usar esse lugar, que seria realmente adequado, né? Quem sabe, né, senhor Roberto, se essa promessa aí da reforma do espaço lá da banda não se concretize. É só, né, pedir aí para as pessoas o bom senso. Eu tenho grande esperança de que vá se concretizar. E as despesas são altas. Nós estamos com Baixo Tuba sendo reformado lá em Mariporã, que é a terra lá da Veril, que é a única fábrica de instrumento musical brasileiro. Uma reforma do Baixo Tuba, a tuba sinfônica, R$ 1.500. E não encontra mais barato, e nem tem concorrência. Fala, não, ele está cobrando muito, eu vou no outro. Não tem. É lá e lá, e acabou. É que nem um afinador de piano, é um profissional cada vez mais difícil hoje de achar, né? Ele ou não tem ele. Eu não sei quanto que é por apresentação, mas essa reforma do Baixo Tuba aí, provavelmente custa uma apresentação da banda. Chegou perto da apresentação. Não é isso? A gente está falando de um instrumento, né? Um instrumento, que é raro, como o senhor Roberto está dizendo, né? É um instrumento raro, o Baixo Tuba. Eu lembro do Orlando Lully, né? Lembrando aqui do saudoso Orlando Lully, tocando na banda o Baixo Tuba. E realmente a gente fica, né, saudoso, né, e esperançoso que isso possa se resolver. E os instrumentos mais modernos, na medida em que eles evoluíram na tecnologia, eles diminuíram na resistência. Antigamente, aqueles baixos tubas antigos, era de um metal que você podia dar uma martelada nele e não afundava. Hoje em dia, você dá uma encostada no instrumento moderno e ele afunda. Ele afunda. É um material muito fininho. A sonoridade melhorou 100%, mas não mexa com eles. Mas então fica o apelo aqui para você, iniciativa privada, faz parte de alguma empresa, é dono de alguma empresa, órgãos públicos. Vamos olhar com mais carinho para a Banda Lira, que se trata realmente de um patrimônio histórico-cultural aqui de Serra Negra, né? Coronel, como é que acontecem os ensaios assim, da Banda Lira? É uma coisa que eu tenho curiosidade de saber. Os instrumentos são ensaiados separadamente ou são todos juntos? Não, nós fazemos um ensaio em conjunto. Agora, o maestro
ele verifica numa determinada passagem que o naipe das palhetas, das madeiras, não está saindo bem, então ele dá uma paralisada no ensaio, dá uma boa passada naquela parte das palhetas, às vezes é o problema dos acompanhamentos, ele passa o acompanhamento separado dos demais, e depois junta. Mas nós não temos ensaio por naipe. Isso aí seria um passo muito à frente. Como nós não podemos deslocar esse pessoal para fazer 2, 3 ensaios semanais, a gente tem que aproveitar um ensaio único praticamente. Chegamos a ter 2 semanais. Depende da época que vai apresentar também, se tem mais apresentação, a gente faz mais ensaio. Porque nós temos gente que mora na Serra de Baixo, nós temos gente que vem de Amparo, nós temos gente que vem não sei de onde aí, que eles não podem ficar para lá e para cá. E a banda não tem como custear esse deslocamento deles, sabe? É muito, não tem nem muito complicado. E tem algum projeto assim que para dar aula para os novos integrantes ou está ainda na mão dessa história da escola profissionalizante? Não, eu penso que se o atual professor de música da profissionalizante está aposentando por problema de saúde ou coisa assim, então a prefeitura teria que contratar um outro professor, né? Outra coisa é se valer do projeto Guri de maneira mais ligada à lira. Porque o projeto Guri hoje está muito ligado às cordas. Claro. Que eu acho importante, eu acho extraordinário, tem que ser também, mas tem muito projeto Guri funcionando, e eu conheci alguns lá na região noroeste. Que alimenta orquestras, hein? Que grande parte dos alunos estão com instrumentos de sopro, que são uma grande carência da banda. Porque não adianta cavaquinho, violão, não vai tocar na banda. Entendeu? Esse é um problema também, que é a utilização do projeto Guri, que está sendo direcionado aqui em Serra Negra só para as cordas. Talvez por falta de professor, eu não sei qual é exatamente o problema. Mas nós não tivemos no projeto Guri ainda instrumentos de sopro. Coronel, o tempo urge aqui, é um imenso prazer tê-lo aqui com a gente. Deu uma aula para a gente aqui de documentação histórica, música, enfim. Queria dizer que o espaço está aberto para o senhor, para a hora que o senhor quiser, talvez fazer até um periódico aqui com a gente. Viu? Olha, eu fico muito agradecido. Foi uma surpresa para mim, o maestro pediu para que eu viesse representar a Lígia de Serra Negra, justamente porque eu estou mais ligado a essa parte histórica, essa parte de documentação. E dá para ver que o senhor é bem passional no assunto, quando fala Lira Serra Negra. Não, eu tenho a banda no meu coração. Não só essa, porque eu nasci como adolescente, como criança, numa banda. Eu comecei a tocar numa banda em Guaiçara, que é uma cidadezinha lá no interior da Noroeste, com 11 anos de idade. E lá eu toquei até os 15 anos. Aos 15 anos eu deixei a banda, porque na época acabou a plantação de café lá da região, que só tinha café praticamente na Noroeste. Tanto é que tem uma cidade próxima que é Cafelândia, o nome dela. E Linz foi a capital do café também e tal. E o que aconteceu? Aconteceu que eu vim para Campinas para trabalhar e estudar à noite. E daí não houve condição de eu continuar com música, essa coisa. Não tinha tempo, não tinha como fazer. E eu só voltei a me integrar à banda. Olha que coisa, parece uma história de carochinha. Eu, como capitão, fui promovido a capitão e tinha uma vaga em Linz. E eu, pela carreira minha, eu tinha que comandar uma companhia fora da Grande São Paulo, que eu tinha servido só na Grande São Paulo. E apareceu essa vaga lá em Linz e eu fui para lá. E lá eu fiquei 2 anos. E eu chegando lá, a primeira coisa, eu encontrei aqueles velhos companheiros meus que na época de infância tocavam na bandinha lá comigo e tal. Então, vamos lá. E até que eu me convenci de ir assistir ao ensaio. Chego no ensaio, o senhor que tocava bombardino, ele estava meio adoentado e ele não foi. Pega o bombardino do Borborema aí, chama Borborema, o apelido dele é Borborema. Até eu fiz um choro para ele, chama Borborema no choro, que o grupo Expressão 3 vai tocar agora no dia 7, aqui na praça. O Expressão 3, que é o Daniel, a Graziella e o menino do acompanhamento. Então veja, e eu nesses 2 anos, eu me integrei à banda lá e me interessei, fui fazer o Festival de Inverno no grupo de
regente de banda, aprendi muita coisa lá com o pessoal, fiquei um mês lá no festival lá em Campos do Jordão e comecei a mexer com arranjo, com outras coisas, sabe? E aproveitei, quando eu vi, eu tinha um número de informações enormes a respeito da banda de Lins, desde a sua fundação, porque ainda tinha gente ali que era filho do fundador, era compadre, era casado de família, sabe como é que é? Daí eu escrevi um livro que está no site da Lira, com autorização da nossa diretoria, eu coloquei, que é A Banda Linense. Pode ver que no site tem A Banda Linense, que não tem nada a ver com Serra Negra, mas é uma obra minha, eu coloquei, porque é obra sobre música e sobre músico. Se você verificar, são todos parecidos, viu? A banda de Lins, a banda de Guaiçara, a banda de Serra Negra, tudo parecido. As mesmas dificuldades. Exatamente. E o músico, ele se entende, né? Música é uma linguagem, acho que universal, sem né, dúvida. Coronel? Então eu coloquei no site da Lira, entendeu? Esse livro, A Banda Linense. Mas lá eu tive a felicidade do Instituto Americano de Lins, que é uma grande escola lá, tinha desde o primário até o superior. O diretor se interessou, porque tinha editado, tinha apostila, né? E ele caiu na mão dele e ele me chamou para o IALIM publicar como um livro. E daí transformou-se num livro. Aí houve um patrocínio, aí eles pagaram a edição e foi editado como livro. Mas então, se Deus quiser, a Lira aí também vai conseguir. Os meus da Lira estão ainda em forma de apostilão. Então aí eu tenho 2 volumes, aí se você quiser dar uma olhada depois. Tudo apostila, né? Mas estão na íntegra, estão na internet. Se Deus quiser, a gente vai conseguir esse patrocínio para relevantar a Lira aí, porque é um documento histórico da cidade, né? Programa Opinião e Debate volta amanhã às 16 horas. Conforme eu anunciei ontem, quero fazer até uma errata aqui, que o Milton Dallaire ia se apresentar hoje. O Milton Dallaire é quinta-feira o programa, a partir das 16 horas aqui, foi uma entrevista show de bola. Amanhã? Errei de novo, a entrevista... Peraí. Vamos ver, a voz da consciência vai consertar a programação aqui para vocês. Como foi anunciado, o Milton Dallaire, o programa gravado, né, Roger? Eu anunciei ele para amanhã, né? Não, ficou para quinta-feira. Certo. Amanhã a presença aqui do vereador de Serra Negra, exatamente, né? O Renato Jaqueto, que já está agendado com a gente, então amanhã também às 16 horas o Renato Jaqueto estará aqui no programa Opinião e Debate. Programa ao vivo é assim, né, Chicão? Às vezes a gente erra mesmo. Como diz o Faustão, né? Então amanhã, Renato Jaqueto aqui, vereador, a partir das 16 horas. Quinta-feira, Milton Dallaire aqui. Programa Opinião e Debate volta amanhã. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade.